Eu gostaria de meditar com você hoje a palavra de Deus que está escrita em Marcos, capítulo 8, versículo 34, que diz assim: Então Jesus, subindo ao monte e convocando a multidão, e junto da multidão seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Queridos, eu tenho certeza que você já ouviu esta palavra. De repente você já até pregou esta palavra. Você já falou sobre esta palavra. Você já refletiu. Você já tirou lições daqui. Mas eu quero compartilhar com você hoje algo tremendo que o Espírito de Deus pôs no meu coração. Sobre este versículo principalmente. O que significa negar a si mesmo? O que significa tomar a cruz? Em primeiro lugar, eu quero falar para você que negar a si mesmo não é fácil. Porque o que é o si mesmo? O si mesmo é tudo aquilo que atrai você. Tudo aquilo que já faz parte da sua vida. O si mesmo é tudo aquilo que nós, às vezes, até mesmo precisamos, mas que não é importante mais para nós. A partir do momento em que nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, nós passamos agora a ter a vida de Deus. Passamos agora a viver por Cristo. Então precisamos negar o si mesmo. Precisamos abrir mão do si mesmo. Para que a vida de Deus venha fluir em nós. Para que a vida de Deus venha fluir em mim e você, eu preciso abrir mão da minha vontade, do meu querer, da minha opinião, do meu ego. Tudo isso faz parte do si mesmo. A palavra de Deus nos diz que se nós não abrirmos mão de tudo isso, como vamos conquistar o reino de Deus? Como que vamos querer estar no reino de Deus? Todos nós somos chamados por Deus para estar com Ele, para estar no seu reino. Mas para estar no reino de Deus, eu preciso abrir mão do meu reino, abrir mão da minha vontade. Para ser um súdito do reino de Deus, eu preciso abrir mão do reino deste mundo. Então vamos lá. O que significa a nossa alma? O que significa nós darmos vazão à nossa alma? O apóstolo Paulo disse que nós precisamos alimentar o Espírito. Nós precisamos entregar a nossa vida ao Senhor e servi-lo no Espírito. Mas para que eu sirva a Deus no Espírito, eu preciso abrir mão da minha alma. Eu preciso abrir mão das vontades da minha alma. Porque a nossa alma, ela deseja as coisas efêmeras. Ela deseja as coisas passageiras, que aparentemente fazem bem, mas só que, na verdade, esse bem nunca você vai ver. A palavra de Deus nos diz que há caminhos que para o homem parecem ser bons, mas o fim dele é a perdição. Então, que caminho é esse? É o caminho da alma. E nós precisamos trilhar, palmilhar o caminho do Espírito. Então, para que eu possa palmilhar o caminho do Espírito, eu preciso abrir mão do caminho da alma. Queridos, quando o Senhor Jesus convoca a multidão e chama os seus discípulos, essa palavra faz parte de um contexto em que Jesus havia falado lá atrás que ele iria negar a sua própria vida. Jesus havia falado poucos tempos atrás que a sua missão seria morrer na cruz por amor de muitos. Então, depois que ele fala isso, ele vem e coloca essa posição, esse princípio para a multidão e para os seus discípulos. Então vamos lá. Como que eu posso abrir mão da minha alma? Como que eu posso abrir mão da minha vontade? Conhecendo. Você precisa conhecer a sua alma. O que é a alma? A alma, ela é mente, é vontade e emoção. A alma, ela tem as suas vozes.
Ela tem uma voz interior que brada todos os dias, ela tem um desejo, ela tem uma vontade que brada todos os dias. Porém, se eu quero abrir mão da vontade da minha alma, eu preciso conhecer a vontade de Deus para a minha vida. Eu preciso conhecer a fragilidade da minha alma. Olha só, queridos. A voz da alma é o nosso ego. A voz da alma é o nosso ego. Eu tenho certeza que você já ouviu pessoas falando: ah, ele feriu o meu ego. Puxa, ela feriu o meu ego. Querido, nós somos de Deus. Nós já nascemos de novo. Eu já nasci para Deus. Eu já nasci para Cristo. Agora a minha vida é uma vida no Espírito. Então, o meu ego, ele deixa de existir a partir do momento em que a vida de Deus passa a ser a minha meta, o meu alvo. A partir do momento em que a vida de Deus passa a ser real em mim, este ego, ele deixa de existir. Uma outra coisa, opinião. Querido, eu quero te falar que para quem nasceu de novo, para quem nasceu da água e do Espírito, como diz a palavra de Deus em João capítulo 4, para quem nasceu da água do Espírito não tem mais opinião. Aquele que nasceu de novo, aquele que nasceu da vida de Deus, aquele que nasceu do Espírito, ele já não tem mais opinião. Ele pode sim ter um posicionamento. Qual é o seu posicionamento acerca disso ou daquilo? É o que está na palavra de Deus. Qual é o seu posicionamento através dos movimentos sociais? É o que está na palavra de Deus. Então, se você tem um posicionamento e seu posicionamento está pautado na palavra de Deus, você é um bem-aventurado. Você, irmã, é uma bem-aventurada. Porque agora você tem um posicionamento, você não tem mais uma opinião. As pessoas não estão procurando gente que tem opinião. Porque a opinião é falha. A multidão um dia teve uma opinião acerca de Jesus. Mas lá na frente tiveram uma outra opinião que mandaram crucificar. A multidão teve uma opinião acerca de Paulo e Silas. Mas logo depois tiveram uma outra opinião que mandaram chicotear. Então eu e você não temos opinião, nós temos posicionamento. E o nosso posicionamento precisa estar pautado na palavra de Deus. A partir do momento, querido, que você tem a sua vida transformada pelo Espírito de Deus, a partir do momento em que você começa a seguir a Jesus, a partir do momento em que você entrega a sua vida ao Senhor, a sua opinião parou. Agora você passa a andar nos caminhos do Senhor, negando o si mesmo, negando a você mesmo, negando a sua opinião, negando o seu ego e abraçando cada dia mais a causa do Mestre, abraçando a cada dia mais a vontade do Senhor Jesus. Que Deus possa te abençoar nesse dia, nesta manhã, nesta tarde, em todo esse dia, em todo esse tempo, que você possa ser abençoado. E lembre-se, você não tem mais opinião. Lembre-se que a partir de agora você tem um posicionamento. E o seu posicionamento está pautado na palavra de Deus. O que a Bíblia diz acerca desse movimento? O que a Bíblia diz acerca desse assunto ou desse outro? O que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz sobre a constituição da família? O que a Bíblia diz sobre o divórcio? O que a Bíblia diz sobre o dízimo, sobre a oferta? O que a Bíblia diz? Então agora eu tenho um posicionamento. Agora eu tenho a vida de Deus. Agora eu tenho a palavra de Deus que me guia. Caminhe por ela e terá a vida eterna. Que Deus em Cristo te abençoe. Em nome de Jesus. Graça e paz. Beijo no coração. Curta o nosso canal no YouTube. É PR Frank. Ou José Benedito Frank. Aquilo que você achar melhor. Você vai encontrar o nosso canal. Compartilhe nas suas redes sociais. Porque eu tenho certeza que vai ser uma palavra que vai te edificar. E vai edificar outro. Não seja egoísta. Seja um homem e uma mulher do reino de Deus. Estamos juntos. Vamos trabalhar. Vamos orar. Que Deus vai te abençoar.
Ore por nós, em nome de Jesus.